Salve galera nerd, salve, salve galera nostálgica, Serjão na área e Pedro Biblioteca. Galera, primeiro a gente vai fazer um vídeo com duas partes, né? A análise e nossa opinião. Nossa opinião vai ser primeiro, depois a nossa análise vai ser com spoiler, tá galera? Mas antes de mais nada, Pedrão, o que você achou do Karate Kid? Cara, Karate Kid Lendas é um filme bom, que se prende à nostalgia e que tem um roteiro mais ou menos, e essa é a minha opinião. A minha opinião é assim, o filme me pegou muito mais pela nostalgia, mas como um bom fã da franquia, eu gostei do filme. Também gostei do filme e recomendo a família ir assistir. Sim, mas antes de a gente começar, eu peço para vocês compartilharem, se inscrever, se apertar no canal e ver tudo que a gente pode produzir. Mas tirando isso, a gente vai contar uma pequena sinopse, sem spoiler, porque a próxima página a gente avisa. Rapidamente, a gente vê o personagem principal, basicamente, aqui é o chamado Korishi, não lembro muito bem, me mandaria uma merda, a gente vê o personagem principal, aonde ele já tem o seu mestre, o Jackie Chan, aonde ele está treinando na China, basicamente, a gente vê isso. A mãe dele, basicamente, ela ganhou uma nova proposta de emprego fora da China, em Nova York, no caso, e ela nos Estados Unidos, e ela leva o filho para lá. Lá o filho, ele basicamente, é meio spoiler ou não, eu não sinto, a parte do irmão, né? Então ele tem um problema familiar, que é dito isso, que a gente vai explorar mais isso na parte com spoiler, aonde ele faz isso. Lá ele se envolve com uma menina, que é dona de uma pizzaria junto com seu pai aposentado, e ela tem um jovem rapaz, um valentão que fica atrás dela. E aí a gente vê todo esse desenvolvimento da história rolando. E ele entra num grande torneio para isso. Não é, Serginho? É verdade. Galera, já vou pular para a parte do spoiler, para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou fazer minha análise com a emoção. Depois o Pedro vai fazer a análise técnica do filme. Quer que eu faça a técnica? Sempre o pior fica para ele. Mas deixa eu fazer a análise com emoção primeiro. Pode falar. O filme começa com cenas de Karate Kid 2, seu Miyagi treinando no dojo da família Miyagi, lá em Okinawa. E ele apresenta para Daniel San, isso você vê nitidamente, essa parte no filme Karate Kid 2. Ele apresenta toda a família Miyagi tradicional do seu karatê e mostra o mestre dos mestres lá que levou a arte de Okinawa. Ele conta a história de que não tinha peixe, mas tinha bastante saquê. Ele bebeu bastante saquê, ficou bêbado e acordou na China. Na China ele conheceu a família Han lá, que ensinou para ele o karatê. Agora tudo faz sentido na minha cabeça. Mas o mestre Han de Karate Kid, do filho do Smith, ele, quando se criou esse filme, não escolheram esse nome à toa, não. Deram uma pequena conexão, só que a gente não achou isso, não tinha percebido isso na época. E esse filme mostrou. Então, por isso que existe uma certa amizade do seu Miyagi com o Senhor Han, através do Karatê. Mas, galera, assim, começa no fanservice com o filme Karate Kid 2, certo? Depois tem vários pulotes, Pedro vai concordar comigo, que o garoto ganha, a mãe vai ter que viajar para os Estados Unidos a trabalho. Daniel San foi a mesma coisa, ele vivia numa cidade e foi para outra cidade por causa de uma promoção da mãe. Karate Kid do Will Smith, a mesma coisa, só que foi o contrário. Ele saiu dos Estados Unidos, pegou o ônibus errado e foi parar na China. Até aí tudo bem. Mas como fã da franquia, eu acho que esse filme, ele me pegou pelas acrobacias, como é que a gente fala? Marciais. Coreografias marciais,
muito boa, as lutas são muito boas, o filme tem um fanservice toda hora, mas não é só fanservice de Karate Kid não, tem um fanservice de Rock, tem um fanservice de Todo Mundo Odeia o Chris, tem vários fanservices embutidos ali, que se você vê na entrelinhas, você vai lá pegar logo de sacada. Mas uma história boa, galera, uma história boa de se ver. A gente tem ido no cinema, a gente tem visto muita merda sendo produzido. E Karate Kid Lendas não é uma merda. Embora eu achar que o roteiro é fraco, mas o que sustenta esse filme, mesmo na minha opinião, é o fanservice. E me pegou pelo fanservice. Sérgio é nostálgico, me pegou pelo fanservice. Na análise técnica do meu amigo aqui, ele vai dar mais detalhes sobre isso. Cara, como você já explicou, basicamente, o filme, ele tem uma coisa que não tem nos clássicos, que é um acerto. Enxotamento de história. No clássico do Karate Kid do passado, o Daniel LaRusso tinha dois problemas, o valentão e o problema de ser um imigrante naquele país. Não é no país, é de outra cidade. De outra cidade, porque eu não lembro muito bem do filme. Mas ele tinha esses dois problemas. Esse garoto, ele tem tanto problema embutido. Sim. Que não tem como desenvolver isso. Primeiro, ele tem o problema, isso é uma área de spoiler, então, gente, que o irmão dele morre numa briga de faca por causa de uns competidores que perderam uma competição de luta. Ele tem o problema da mãe que não aceita ele, que fez uma promessa para ele não lutar. Ele tem o problema da menina. Beleza. Eu posso te responder essa questão rapidinho, Pedro? Eu sei que é foda. Então, o trauma dele é que esse cara não aceitou perder na competição pro irmão, né, Pedro? Sim, mas eu tô só listando os problemas. Tá, é muito outro problema é da menina. Beleza, esse está junto do pulote. O outro problema é o pai que o pai de boxe, que tem um lutador de boxe na história, que eles enfiam, que o cara era um grande lutador de boxe, que quer voltar por causa de uma dívida que ele fez com a agiota. Se ele não pagar a dívida, ele morre, né? Então ele tem que voltar a lutar para pelo menos garantir uma granazinha. Sim, né? Ele tem todos esses problemas, cara. E ainda tem o problema do valentão que tá batendo ele na escola. Então, assim, é tanto problema, é tanta camada. Quando você faz uma coisa muito enxuta, com o tempo que eles tinham, que o filme acho que deve ter durado 1 hora e pouquinho, nem 2 horas. Foi bem curtinho, né? Cara, criou muito plot twist, muita coisa, sabe? E isso, assim, talvez pro fã médio de Karate Kid, eu não tô falando isso com coisa baixa, ele não percebe isso. Mas para uma pessoa que tá fora da bolha, ou uma pessoa que é um pouquinho tem mais crédito, achou isso muito problemático, entendeu? Outras coisas também que isso me deixou chateado. Poucos investimentos nas lutas, foi muito pouca luta, muito pouco treinamento. Isso é Karate Kid, é você mostrar o treinamento, você mostrar as lutas. Não teve muito disso, as lutas foram bem rápidas, entendeu? Outra coisa também que eles desenvolveram, que eu acho que o Serginho até vai concordar comigo, o golpe final. O golpe final foi apresentado pra gente umas 3 vezes. Mas eles fizeram o método de assim, a gente vai fazer isso como uma armadilha de tigre. Porque eles tiveram uma briga, o personagem principal e o Tommy, genérico da Shopee, tiveram uma briga na escola e o garoto usou o golpe do irmão. Só que ele percebeu de primeira e neutralizou o garoto. É verdade. Só que, cara, o que a gente lembra mais de Karate Kid? Do treinamento do seu Miyagi e do golpe da garça. Todo mundo lembra. Até o golpe lá da serpente mística lá, que o garoto também usa. No Will Smith, todo mundo lembra. Foi épico. Épico. Hoje, o que você lembra desse filme? Nada, só o fanservice no começo. Galera, agora... E aí, cara, deixa eu só finalizar esse ponto. Eles mostram isso, na luta final, como eles te ensinaram que ele vai fazer esse movimento, porque ele ficou treinando dar o golpe, mas ele conseguiu esquivar nesse momento e acertar ele. Na hora da luta, você não tem emoção nenhuma. A gente já sabe, todo mundo sabe que ele vai ganhar, no final das contas. Que ele vai apanhar e vai ganhar.
É raramente um filme desse vai fazer o vilão ganhar. Mas assim, a gente quer ter essa emoção, essa esperança de ter essa emoção. Mas nesse filme não mostrou isso. A gente já sabia que aquilo ia acontecer e que ele ia perder. Outros pilotos foram ignorados. O do boxeador foi ignorado. O do prêmio dele foi ignorado, na verdade, nesse ponto. E, cara, e vou falar uma coisa, Serginho. A participação do Jackie Chan e do Daniel LaRusso que aparece, cara, na minha opinião, não serviu pra nada, só pra fanservice. Nem pra ensinar um golpe novo pro moleque. Nem pra ensinar um estilo de novo. Porque esse moleque já vem treinando lá do país dele. Ele não precisa aprender nada. É tão claro isso que ele ensina um boxeador a lutar. O problema é esse, cara. Agora, deixa eu dar minha opinião sobre esse... Deixa eu dar minha opinião. Pedro exalando raiva aqui. Não tô exalando raiva, eu gostei do filme. Ele gostou do filme. Mas só que eu não posso ficar cego pra isso. Com certeza. Agora, deixa eu dar meu ponto de vista desse começo do filme. O lance do boxe, o cara é um lutador aposentado. Parou de lutar porque a filha nasceu. E montou uma pizzaria para sustentar a família, porque ele via que aquele dinheiro vindo da luta não era um dinheiro legal. E tipo assim, ele arriscava a vida dele, ele poderia morrer e não ver a filha crescer. Então ele se endividou com a agiota para montar uma pizzaria. Só que a pizzaria não vai lá bem das pernas, né? Parece que a pizzaria não dava dando tanto retorno a ponto dos agiotas procurar ele no meio da rua e agredir ele. Quando os agiotas agridem ele no meio da rua, o menino intervém com o seu Kung Fu e liquida 3 personagens. Ele faz ali as lutas são muito bacanas, lembra até Pequeno Mestre, a série Pequeno Mestre que é maneira. Então ele pede, me ensina Kung Fu pra mim se defender desses caras. Só que aí o cara, ensina em 3 dias, ensina Kung Fu pro cara. Só que pro cara que lutou boxe. Só que é o seguinte, ele pede ele para treinar ele também, para ele participar de algumas lutas, para levantar o dinheiro, para pagar essa dívida e se livrar das agiotas. Ele ensina os reflexos e coisa e tal. Ele aprende, tá até lutando bem, essa luta arranjada aí, tá lutando bem. Só que o cara usa uns golpes lá ilegais e ganha a luta, né? Ele vai parar no hospital, quase que morre por causa disso aí. Sim. Então o garoto, ele fica com aquilo na cabeça. Eu tenho que participar dessa competição aí, para mim fazer esse dinheiro e pagar a dívida desse cara aí, que eu fiz amizade com ele. Então ele entra na luta, se arriscando para proteger esse amigo novo que ele fez e a futura namoradinha, que no final não rola nem um beijo. Rola um beijo. Não rola um beijo, né? Rola. Rola um beijozinho no final. Eu me esqueci daquela Mais parte que ou o pai menos. interrompe ele na hora e ele não beija. Aí ele cai essa namoradinha, ele entra para essa competição. O que o Pedro falou, eu não tiro a razão do Pedro nessa área, é que as lutas foram mal desenvolvidas. Tipo assim, as acrobacias, as artes marciais, tá bem bonito, mas foi muito rápido. Eles podiam explorar mais o Daniel LaRusso ensinando o karatê para ele, que na verdade não ensinou nada. Ele só ficou de cabeça para baixo lá, tirando o casaco, colocando o casaco, fazendo abdominal na barra. E teve pouca participação. No finalzinho, cara, quase no finalzinho, né? Quando uns caras tentam agredir lá, entra para agredir eles, aí o Jack Chan e o Daniel LaRusso, o Han e Daniel, enfrentam os caras lá com os golpes maneiros, mas foi muito rápido, muito pouco. Então, essa parte técnica aí, realmente, mas se tratando de um filme, foi bem assim, para mim foi bem feito, mas faltou muita coisa ali. Cara, sabe como poderia consertar isso? Era o modo, tirar essa parte desse lutador, podia botar essa dívida dele, seria interessante, e fazer uma coisa assim, o japonesinho, no caso, chinesinho, a gente vai, nós dois, olha o fanservice como era bem feito. Nós agora vamos lutar e você vai observar a gente lutando para ver como é os dois estilos de arte. Fazer a luta do seu Miyagi, do Jack Chan e do Daniel LaRusso, os dois lutando pro garoto, e isso é mostrar pro público fanservice.
dentro da história. Pô, dava pra desenvolver Dava isso pra aí, fazer não. isso. Era pra eles serem os focos. Tem uma cena que eles até lutam. Mas é 30 segundinhos. 30 segundos. Era isso que a galera queria ver. E então você Os dois estilos. Os dois estilos lutando, entendeu? E aí o garoto olhando isso, podia fazer um flashback, alguma coisa, ele lembra, ele falou, nossa, esse movimento aqui eu posso combinar com esse e criar um novo estilo. Mas não, isso não foi usado. Usaram, mas muito pouco. Não o usaram. soco de 1 polegada no karatê, o soco do Kung Fu de 1 polegada, aquele soco perto, ele usou. Teve uns golpes de karatê que ele usou também. Usou, mas foi muito mal explorado isso. Sim, e também, cara, lutas pequenas. E galera, assim, com a emoção, se você gosta da franquia de Karate Kid, Eu recomendo. se você tem essa emoção no coração, assista o filme, mas assiste com aquela emoção. Não assiste com os olhos, assiste com o coração. Isso vai te dar mais aceitação. Se você for assistir tecnicamente, analisando tudo que está sendo ali roteirizado, apresentado para você, realmente tu vai sair um pouquinho decepcionado. Mas como eu falei no começo, comparado às produções que estão sendo feitas atuais, Karate Kid vale a pena ir pro cinema. E outra coisa também, se você tem um dinheirinho extra e quer ver uma coisa razoavelmente, um filminho de sessão da tarde, Vale a pena. Eu recomendo. Além com todos esses problemas, ele ainda é um bom filme. Um bom filme, comparado ao que a gente está vendo aí. É verdade. Entendeu? Galera, essa foi a análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele like. Galera, já alcançamos já as horas. Graças a vocês e a participação de vocês é muito importante para nós. Valeu!